E aí pessoal, beleza? Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre a transferência da carteira de motorista do Brasil para o Japão. Se inscreve no canal que no próximo vídeo eu vou contar como foi o teste escrito e também o teste de volante. Eu passei de primeira, quer saber como? Para dirigir aqui no Japão existem duas formas de ter a carteira de motorista. Tirando a carteira do zero aqui, ou então fazendo a transferência de uma carteira de motorista válida do Brasil para cá. São dois processos bem diferentes. Para tirar do zero, você tem que fazer muitas aulas, você tem que estudar muito, porque o teste escrito, se não me engano, são 100 perguntas, e aí depois é o teste de volante. E é um processo muito caro. Eu vou fazer a transferência porque eu já tenho a carteira de motorista do Brasil, está válido ainda, apesar de estar válido só até 13 de dezembro, tá meio em cima da hora, né? Porque a gente ouve falar bastante que esse teste é muito difícil, e aí quando reprova no teste de volante, a próxima data para refazer é tipo 30 dias depois. Nós chegamos aqui em abril, e eu já sabia que tinha que fazer isso tudo muito rápido. Só que precisa de dinheiro para fazer isso, né? Além de ter o dinheiro para dar entrada no processo da carteira de motorista, eu também precisava ter um dinheiro sobrando, porque ia precisar faltar um dia de trabalho só para ir lá dar entrada. Todo o processo para tirar a carteira, tanto do zero quanto para fazer essa transferência, é num local chamado Menkyo Center, ou Menkyo Center, né? O Center japonesado, né? E aqui na província de Shiga fica em Moriyama, que é uma cidade que está mais ou menos 1 hora daqui. Dá para ir de transporte público, mas é bem complicado porque teria que ir de bicicleta até a estação de trem, depois pegar o trem, fazer 2 baldeações de trem e aí depois pegar um ônibus da estação de Moriyama até lá no Menkyo Center. Então com certeza eu ia perder um dia inteiro de trabalho, né, nesse processo, e eu meio que deixei passar bastante tempo. Só para vocês terem uma ideia, a gente chegou aqui em 7 de abril e eu fui lá dar entrada nesse processo todo no dia 6 de junho, quase 2 meses depois. Chegou um dia com um amigo meu do trabalho, ele falou assim, pô, você tem que ver logo essa carteira aí, meu. Porque se vence em dezembro, a gente está aí quase junho, vai ter julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses para concluir todo o processo. Aí eu falei, pô, não é tão fácil assim, né, meu? Porque assim, eu quero fazer, mas e o dinheiro para pagar? E vou faltar um dia de trabalho, vou ganhar um dia a menos no meu salário. No comecinho é complicado, galera, vocês não têm ideia. Aí ele falou assim, eu vou te levar então. Como assim, você vai me levar? Aí eu falei, então vamos, então vamos. O Menkyo Center de Moriyama, gente, olha, é chá de cadeira. Chá de cadeira total. Vai com tempo, vai com paciência, vai com alguma coisa para se distrair, leva um lanchinho, porque o negócio não é fácil não. A gente foi lá no Menkyo Center já com um monte de documentos, né? A gente pensou que ia chegar, já dar entrada já e já marcar uma data para fazer o teste escrito e beleza. E aí chegando lá a gente pegou uma lista de documentos, lista de procedimentos e documentos. Aqui está a versão em japonês e aí no verso em português. Eu vou ler em português para vocês saberem o que precisa, como é que é, o começo de tudo. Vamos lá. Troca da carteira de habilitação estrangeira para a carteira de habilitação do Japão. Requisitos para trocar. A carteira de habilitação estrangeira a ser trocada deve estar dentro do período de validade. Após receber a carteira de habilitação no exterior, no caso a carteira do Brasil, o portador deverá permanecer seguidamente por um período de 3 meses ou mais no país emissor. Agora, aqui ó. Recebimento da reserva. É o início do processo, é o primeiro agendamento, é onde você vai levar os documentos e passar por uma entrevista com os policiais. É necessário fazer reserva da data e do horário para a verificação dos documentos. Solicitamos aos estrangeiros que nos telefonem preparados com a tradução da carteira de habilitação estrangeira e o cartão de permanência. O cartão de permanência é o documento aqui do Japão, o Zero Kado. E aí tem o telefone aqui do Menkyo Center, o horário de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã e depois da 1 da tarde às 5 da tarde, exceto sábados, domingos e feriados. Verificação de documentos e exame. Essa é a parte que pega, né? Porque, gente, é um processo bem minucioso, demorado. Eu vou contar para vocês.
Horário de recebimento dos documentos, na data e horário estabelecidos no ato da reserva. O local para dar entrada aí nesses documentos é o Centro de Licenciamento de Motorista, balcão 1, primeiro andar do prédio principal. Isso aqui está na folha, mas na verdade eu fui no balcão 14. Então, se você tiver meio perdidão lá, balcão 14 é o balcão onde inicia todo esse procedimento e é lá que o chá de cadeira acontece. Documentos necessários. Carteira de habilitação do estrangeiro, carteira do Brasil. No caso de brasileiro, é necessário apresentar a carteira de identidade expedida no Brasil e o CPF. 2. Carteira de habilitação traduzida ao idioma japonês. A tradução deve ser feita pelos superintendentes da embaixada japonesa estabelecida no exterior, pela embaixada estrangeira no Japão ou pela Japan Automobile Federation. E aí lá eles não fazem a tradução da carteira de motorista. Essa tradução é feita num local chamado JAF, J-A-F, que é Japan Automobile Federation. E não fica ali no Menkyo Center, não fica na cidade de Moriyama, fica em outra cidade. Se eu não me engano, a cidade é Otsu, que fica aí, é perto de Moriyama, mas é totalmente fora de mão, assim, e pra nós a gente deu uma voltona. 3. Passaporte. Todos os passaportes, antigos e atuais, para verificar o período de permanência nos respectivos países. Aqui é que o negócio foi complicado. E já conto para vocês. Cópia do atestado de residência de Shiga, no caso, que descreva o domicílio legal. Esse documento pode ser pego na prefeitura ou através do aplicativo do My Number. No aplicativo do My Number é mais barato. Os estrangeiros necessitam apresentar o certificado de residência que descreva a sua nacionalidade. 5. Os estrangeiros necessitam apresentar o cartão de permanência ou o certificado de residente permanente especial. O certificado de registro de estrangeiro será considerado como cartão de permanência ou certificado de residente permanente especial por um período determinado. 6. Fotografia 3x2.4. A gente usa 3x4, ou no caso de passaporte 5x7. Esse tamanho aqui, nas máquinas que tiram foto aqui no Japão, já tem essa medida, então é bem tranquilo, tá? Mas você vai ter que tirar a foto, vai ter que pagar. Fotografia tirada dentro do período de 6 meses, sem chapéu, de frente, 1/3 da parte do corpo superior e com fundo branco. E aí, para quem já tem a carteira, já teve carteira aqui no Japão, a carteira também é obtida aqui no Japão. Mesmo se tiver com a data expirada, já tiver passado o prazo de validade dela, tem que levar. Carteira de habilitação internacional, para quem tiver. INCAN, que é o carimbo da assinatura. A taxa. Tem a taxa de exame, tem a taxa para usar o automóvel, tem a taxa de emissão. Tem 3 taxas. E aí a tradução da carteira da JAF, de português para japonês. Oi, meu amor! Papai tá gravando vídeo, você acordou da soneca? Vem dar oi, vem dar oi. Dá oi aqui com a carinha de sono. Agora temos companhia. Vamos continuar. Carteira de identidade do país de origem. E aí, se é para carteira de moto, tem que levar capacete, luva, roupa adequada com mangas e calças compridas. Beleza. E aí, então a gente pegou essa lista de documentos e falou pro cara, então vamos já marcar uma data? Aí ele, não. Pera. Por que não dá para marcar uma data já para a gente dar entrada nos documentos? Ele não reserva uma data se a gente não tiver nas mãos a tradução da carteira de motorista. Enfim, então nós saímos de lá e fomos até a cidade de Otsu, na JAF, para pedir essa tradução. Chegando lá, apresentei os documentos, o Zé Educado, o passaporte, a carteira de motorista, e aí paguei a taxa. A taxa para fazer a tradução é de 4.000 ienes. Então, vamos começar a somar. O primeiro gasto que eu tive para fazer essa transferência de carteira foi de 4.000 ienes. E aí ele falou que poderia demorar entre 1 e 2 semanas, E aí a gente já começou a fazer aquela conta,
Tá, 2 semanas, aí mais um mês para marcar, mais um mês para o teste escrito, mais um mês para o teste de volante. Putz, eu vou ter uma chance só de reprovar, porque aí já vai expirar a carteira do Brasil. E aquilo já ficou assim, ó, na minha cabeça, né? Mas, para nossa sorte, a gente foi no dia 6 de junho. E a tradução ficou pronta no dia 9 de junho. E aí eles mandaram, chegou aqui em casa, e aí veio um número na tradução. E tem que informar esse número lá no Menkyo Center quando ligar para fazer o agendamento, para dar entrada nos documentos. E aí nós conseguimos agendar para o dia 22 de julho. Gente, 22 de julho. A tradução chegou no dia 9 de junho. Eu só consegui uma data para dar entrada nos documentos no dia 22 de julho. Chegando no dia 22 de julho, o dia de dar entrada na carteira, fui eu lá com todos os documentos, todos os passaportes, e aí é que vem a história da complicação desse processo todo. É a maior doideira esse negócio. Aí, beleza, entreguei os documentos, entreguei todos os passaportes, ele foi fazer cópia, e tudo assim, ó, é muito demorado, gente, é muito demorado. Tem uma pessoa só para atender no guichê 14 para fazer isso. Eu fui, acho que o primeiro nesse horário, só que aí a gente fica lá, senta lá na frente do guichê, fica esperando a boa vontade de alguém para chegar ali na janelinha para atender. E aí, às vezes ele fala assim, pera aí que eu já volto, não sei o quê, e sai, e demora para voltar. E aí, se a gente pergunta para uma outra pessoa, essa outra pessoa fala assim, é lá no guichê 14. Qualquer informação que você vai pedir, eles falam, é no guichê 14. Tipo assim, eles sabem a informação, mas quem pode dar a informação é a pessoa que trabalha no guichê 14. Então, tem que ir para lá. E aí, beleza. Então, aí ele pegou todos os documentos, tirou as cópias. E é interessante, né, como é diferente aqui isso do Brasil. Porque assim, ó, ele vem com papel, com checklist, e aí ele anota tudo que ele está recebendo dos documentos para ir lá dentro e tirar cópia. Então, por exemplo, carteira de habilitação. Aí ele dá um checkzinho ali. Carteira de habilitação traduzida, dá um checkzinho. Passaporte, 1, 2, 3, 4 passaportes, dá checkzinho. Zailukado, dá um checkzinho. Que mais? Comprovante de residência, dá um checkzinho. E aí, esse meu amigo, ele foi fazendo a tradução, porque é complicado o negócio, assim, não é tão simples. E aí, como tradutor, ele teve que entregar o documento dele também. Aí, checkzinho. Aí, esse papel, eu tenho que assinar. Eu assino esse papel para dizer que ele pegou esses documentos e levou para outro lugar. E ele foi, tirou as cópias e tal, beleza? Aí, quando ele voltou, ele volta com o papel do checklist e volta devolvendo, fazendo a checagem com aquela lista e depois eu dou um outro visto dizendo que eu recebi tudo de volta. Aí, beleza. Aí ele me deu um questionário. Depois disso ele foi atender outras pessoas. E aí a entrevista, assim, ele é policial, né? Ele já sabe como é que é a carteira de cada país. Ele vai fazendo perguntas para saber se a gente realmente foi habilitado, se a gente tirou essa carteira na raça, se não foi uma carteira comprada, né? Se realmente dirigiu lá e coisa e tal. Então ele faz muitas perguntas. Por exemplo... obrigado, filho. Dá uma comidinha pro papai, então. O papai gosta. Obrigado. Muito fofinho. Papai gosta, ele tá falando. Aí, por exemplo, ele pergunta assim, quando é que você tirou a sua carteira? Né? É um questionário, tem que responder a lápis. Quando tirou a carteira? Mas é assim, ó, é dia, mês e ano. Dia eu não sei, gente. E não dá pra conferir, porque ele tá com os documentos lá, né? Aí eu coloquei lá, ano de 2000, mais um mês. Quantas aulas você fez de teoria? Quantas horas? Não sei, não lembro. Aí tem que responder lá alguma coisa. Quantas aulas de práticas você fez? Responde lá. Como foi o teste? Você meio que descreve lá, tipo, andei no circuito de rua ou andei num circuito fechado, num local fechado, sabe? Esse tipo de coisa. Se fez exame médico, depois que foi aprovado, quanto tempo demorou para a carteira ficar pronta, se a carteira eu recebi pelo correio, se eu tive que ir buscar lá. Perguntou o nome do órgão, falei Detran, tipo... várias perguntas que é bem específicas, assim, ó, para ele saber se a pessoa tá mentindo, se a pessoa realmente tirou essa carteira.
E tem coisa que a gente não lembra. Aí a gente faz o papel. Enquanto isso ele tá lá atendendo outra pessoa. E aí ele volta e as mesmas perguntas ele faz falando e a gente tem que responder. Aí meu amigo foi traduzindo. Tem 2 blocos de perguntas, né? Ele perguntou se no Brasil a carteira, quando você tira, já é a carteira definitiva ou se é uma carteira temporária, provisória, né? Então, se for provisória, responde tudo de novo na segunda vez. E ele perguntou tudo daí, né? Ele perguntou assim, sua carteira vai vencer em dezembro. Você consegue renovar a carteira estando aqui no Japão? Aí eu falei, que eu saiba não, só se mudou alguma regra, mas que eu saiba não porque eu tenho que fazer exame de vista, tenho que fazer exame médico. E são perguntinhas, ele sabe como é, ele vai fazendo as perguntinhas para saber se você tá mentindo ou não, né? Lembra que eu falei que tem um item que depois que você tira a carteira no Brasil, você tem que ficar 3 meses direto no país, antes de vir pro Japão, né? E aí ele pegou meu passaporte e foi vendo lá os carimbos. Se você acompanha o nosso canal, você sabe, a gente viajou com o motorhome adaptado que nós mesmos fizemos num carro de São Paulo até Ushuaia, lá para baixo da América do Sul. Depois a gente subiu até o norte da Argentina. Enfim, foi uma viagem de 6 meses. Se você acompanha, você já sabe disso. Se você não sabia, dá uma olhada aqui no canal na playlist, porque tem vídeo de todos os dias dessa viagem de 6 meses e foi muito legal. Então, enfim, tem muitos carimbos. Por exemplo, para chegar até o Ushuaia, a gente saiu do Brasil, entrou no Uruguai. Saiu do Uruguai, entrou na Argentina. Saiu da Argentina, entrou no Chile. Saiu do Chile, entrou na Argentina, tipo assim, no dia seguinte, porque é um trechinho bem pequenininho. Entrou na Argentina de novo, aí foi, aí chegou lá embaixo, aí quando subiu, foi pro Chile, aí foi pelo Chile, voltou pra Argentina, aí foi pro Chile, aí voltou pra Argentina, aí depois foi pro Paraguai, aí entrou no Brasil de novo. Aí ele queria fazer uma linha do tempo. Só que os carimbos estão tudo bagunçados, assim, ó. Né, filha? E aí eu descobri que tá faltando um carimbo nisso tudo. E ele deve ter ficado pensando, por que esse cara saiu da Argentina, entrou no Chile, no dia seguinte voltou pra Argentina, aí depois de um dia foi pro Chile de novo. Aí ele queria saber, tipo, por que eu dirigia tanto por ali, né? Aí eu expliquei que foi a viagem e tal. Aí eu mostrei no mapa, mostrei, ó, aqui na Terra do Fogo, você sai da Argentina, aí você entra no Chile, mas é um pedacinho de nada, aí depois você anda só metade do dia, já entra na Argentina de novo. Aí ele viu um mapa e falou, nossa, você fez tudo isso? Eu fiz tudo isso. Aí que ele falou uma coisa que é bacana para quem quer fazer a transferência da carteira de motorista. Pelo que você está me falando, eu sei que você sabe dirigir. Mas, para conseguir a carteira de motorista do Japão, você, além de saber dirigir, você tem que dirigir com as regras de trânsito do Japão. Nihon no Ruru, ele fala, porque Ruru é do inglês, né? Rules, as regras. Nihon no Ruru. E aí eu fiquei com isso na cabeça, Nihon no Ruru. Então você já sabe, ó, primeira dica, se você vai fazer esse teste aqui, regras de trânsito do Japão. E depois eu conto mais tarde o que é isso. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, porque depois eu vou contar como eu estudei para a prova teórica e como eu me preparei para o teste de volante. E vamos lá. Aí então, depois que ele fez toda essa conferência de carimbos, o teste escrito foi marcado para 1 de setembro. Eu fui lá no dia 22 de julho para dar essa entrada e o teste 1 de setembro. Então, por aí vocês veem como é demorado. Ó. Demorou 1 mês e pouco. Aí eu perguntei para ele assim, tá ok, eu vou me preparar para o teste escrito, né? Onde estão as regras? E aí ele falou que não tem assim, ó, lá no Menkyo Center eles não dão um livrinho de regras. Tipo assim, eu vou estudar onde, meu amigo policial? Onde que eu vou estudar as regras? Aí vai eu voltar para casa e pesquisar, né? Quais são essas regras? Como faz? E aí eu encontrei no site da JAF um livrinho de regras, tem em japonês, tem em inglês, tem em espanhol, tem em português. Dá para comprar pela Amazon. Então eu comprei pela Amazon, vou deixar o link aqui na descrição. Se você quer estudar as regras de trânsito do Japão para passar nesse teste de primeira, seguindo Nihon no Ruru. É português, né? Eu vou trazer esses daqui. Então, se você quer uma fonte de informação oficial para saber as regras do Japão, Nihon no Ruru. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse manual, né, desse livrinho de regras no site da Amazon. Então, dá uma conferida.
Fala pro pessoal, esse é o encanto. Esse é pincão. Esse é o encanto. Mostra assim, ó. Esse é o encanto. Pincão. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, contando como foi a primeira parte de todo esse processo de fazer a transferência da carteira de motorista do Brasil para o Japão. Se inscreve no canal que no próximo vídeo eu vou contar como foi o teste escrito e também o teste de volante. Eu passei de primeira. Quer saber como? Se inscreve no canal que eu vou contar tudo sobre como passar no teste de carteira de motorista do Japão de primeira, seguindo Nihon no Ruru. Até o próximo vídeo. Tchau!